Bom dia, povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Espero que vocês estejam bem. Estou eu aqui com a mesma roupinha do vídeo passado? Sim, porque eu acabei de gravar ele. E estou agora aqui sentadinha, com as minhas perninhas cobertas, porque tá friozinho, para conversar um outro assunto que eu falei com vocês no vídeo passado, que tinha outro assunto, papo para outro vídeo e tal. Então tá, estamos aqui. Gente, eu quero falar com vocês sobre autocobrança, sobre ser muito exigente consigo mesmo, sobre expectativas que a gente cria sobre nós mesmos, né? E aqui eu vou falar um pouco sobre mim, porque eu não posso generalizar, eu não posso falar de todo mundo, né? Por todo mundo, na verdade. Então eu vou falar um pouco de mim. Primeira coisa que eu queria deixar aqui claro, tá? Se você aí do outro lado da telinha não acredita nisso, não acha que não tem nada a ver, que, enfim, é bobeira, tá tudo bem, tá? Tá tudo certo. A gente só tem opiniões diferentes, mas tá tudo certo. Mas Jaine, eu gosto muito de astrologia, eu gosto muito de tarô, enfim, eu gosto muito dessas babadeiras todas aí. E, no caso, eu sou virginiana, que já tem essa questão crítica, já tem essa busca por perfeccionismo, ou esse lado muito organizado, esse lado muito certinho. Só que, em compensação, eu tenho ascendente em aquário, que é normalmente como as pessoas me veem. E aí vem o lado do contra, né? Aquariano um pouquinho do contra, aquariano tem uma opinião um pouco mais forte, né? Assim como o virginiano também. Enfim, então assim, o combo perfeito para uma pequena surtada. Mas a questão, gente, eu acredito muito que isso influencia na minha vida e no meu jeito de ser. Então, influencia muito na forma, eu acredito que influencia muito, né? Na forma como eu lido com as coisas, com as pessoas e tudo mais, e como as pessoas me veem, e realmente as pessoas me veem como uma pessoa muito chata. Não posso condená-las, eu realmente sou, né? Eu realmente sou muito chata, muito cri-cri. Nossa senhora, muito cri-cri, tadinho. O Luiz sofre na minha mão. Luiz dá uma sofridinha, ele sabe que tá no caminho certo. Gente, mas assim, eu me cobro demais. Eu crio muita expectativa em mim. Eu exijo muito de mim. Às vezes não parece, tá? Eu sei que os meus vídeos não são os mais elaborados do mundo. Eu sei que os vlogs que eu posto, né, não são os que têm a edição mais extraordinária do mundo. Não tem, porque eu não domino isso, eu não domino essa área, né, de edição, de tudo mais. Então, assim, eu faço o que eu posso com o que eu tenho. Mas quando se trata de vim trazer assuntos para vocês, reflexão, algum pensamento, opinião, essas coisas que eu posto aqui e que vocês vão ver ainda eu fazendo muito, porque é algo que eu gosto de fazer, né? Trazer assuntos para que a gente, eu digo a gente, eu tô inclusa nisso, não é só vocês, tá? A gente possa pensar e repensar sobre as nossas atitudes, sobre as coisas que a gente faz, né? Para poder melhorar como pessoa e como sociedade, já falei isso em vários vídeos aqui do canal. Então, assim, é, eu me cobro demais. E às vezes eu me frustro por não conseguir entregar aquilo que eu acreditava que eu conseguiria. Não sei se ficou bem claro. Então, eu exijo muito de mim. Eu me cobro muito. Eu. Gente, ai, eu não paro de pensar, minha cabeça é pensando 24 horas por dia. Às vezes, antes de dormir, minha cabeça tá começando a relaxar. Na hora que eu fecho os meus olhos para dormir de fato, minha cabeça começa a pensar
igual uma máquina doida, sabe? E não para, porque eu penso muito, eu analiso muito. E por mais que eu traga aqui muitas verdades sobre mim, gente, quantas e quantas vezes eu gravei o vídeo e aí, antes de eu começar a editar, eu simplesmente apago ele porque eu penso, não ficou bom aquela frase que eu disse, não ficou legal aquela expressão que eu fiz, não ficou legal o assunto, a forma como eu abordei o assunto. Esse pensamento não tá legal. E aí eu vou e apago várias vezes. Várias vezes. E aí eu vejo que isso é uma forma de. Eu comecei a perceber, né? Que isso é uma forma de autossabotagem. Que eu simplesmente estou me autossabotando, exigindo de mim algo que eu não vou ter. E, e eu falo isso pra vocês, né? Gente, não vamos procurar perfeição. A perfeição não existe. E realmente ela não existe. Por isso, gente, que por diversas vezes eu posto vídeo, mesmo não estando num grau de aceitação, né? Que esteja assim, aceitável para mim. Porque eu penso, para, gente, para. Como que você quer que as pessoas parem de se cobrar tanto, de buscarem tanto uma perfeição que não existe, se você está fazendo isso? Não dá para ser, não, nem tudo tem que ser, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Existem suas exceções, né? Mas não nesse caso, porque a gente se cobra tanto, a gente se critica tanto, a gente cria tanta expectativa em cima de nós mesmos e para quê? Né? Qual o sentido? Para quê? Porque adianta alguma coisa? Não, a gente só sobrecarrega a nossa mente, a gente só se estressa ainda mais, a gente acaba com a nossa saúde mental em troca de quê? Porque nunca vai estar bom o suficiente, pelo menos na minha cabeça. Por mais que eu tente melhorar nas edições dos vídeos, por mais que eu tente melhorar a minha dicção, que não é boa, por mais que eu tente melhorar o meu vocabulário, por mais que eu tente melhorar os assuntos que eu trago aqui, por mais que eu tente estar melhorando sempre, constantemente, porque isso é natural, a gente evolui constantemente, nunca vai estar no grau de perfeição que eu espero que esteja. E às vezes é muito difícil para mim aceitar isso. Então, gente, às vezes não se lidar, mas quando eu chego nesse nível que, tipo assim, ai, não tô sabendo lidar muito bem com essa questão. Vou e apago o vídeo, regravo, apago de novo, regravo. Eu paro para pensar nas coisas que eu digo para vocês. Então eu começo a ouvir os meus próprios conselhos. E aí eu falo, não, pera, mas não vai adiantar. Faça o que você pode com o que você tem. Seja você, seja autêntica, entregue o que tá no seu coração e o que for para ser será. E aí, gente, eu consigo, sabe, relaxar, pensar com mais clareza, me exige um pouco menos de mim. Eu analiso e penso que de fato não adianta, porque, né? A gente tem que ser só a gente mesmo e levar a vida mais leve. Mas não que eu seja hipócrita, tá? Às vezes um pouquinho. Quem não é nessa vida, não é mesmo? Quem nunca foi um pouquinho hipócrita nessa vida, que atire a primeira pedra. Mas é que às vezes realmente a gente pesa um pouco na mão com nós mesmos e a gente precisa ter um pouco mais de carinho com a gente.
Porque se a gente não tiver um pouco mais de carinho e de amor com nós mesmos, um pouco mais de compreensão com nós mesmos, um pouco mais de compaixão com nós mesmos, quem terá? Ninguém. Então não adianta, né? A gente ter muita compaixão, muita empatia, muito carinho, muita solidariedade com o coleguinha e não ter com a gente que somos nossa moradia. Então, eu compreendo um pouquinho. Então, assim, gente, essa forma como eu lido com minha autocobrança, com as minhas autocríticas, com a minha autossabotagem, com as expectativas que eu crio em cima de mim mesma. E às vezes funciona, tá? Às vezes não. Mas normalmente funciona. Normalmente eu paro, respiro fundo, lembro dos meus próprios conselhos e aí eu volto pro eixo de novo, né? Consigo pensar melhor e aí as coisas fluem com mais facilidade. Mas eu quero saber de vocês, como vocês lidam com isso? Se realmente isso acontece com vocês, tá? Ou se é coisa da minha cabeça. E se você aí do outro lado acredita em astrologia, tarô, búzios e toda essa coisa mística, me conta também que eu quero saber, tá? E curte esse vídeo, por favor, para ele chegar para mais e mais pessoas, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!